Eu tenho visto alguns historiadores revisionistas se referir jocosamente à Revolução Farroupilha, dizendo não entenderem por que os gaúchos dela tanto se orgulham, já que foi uma guerra perdida e que é uma guerra que teria sido estimulada pela ganância dos grandes proprietários rurais. Mas se a gente analisar isso de uma maneira mais isenta, nós vamos ver que nenhuma revolução poderia ter durado 10 anos sem apoio popular. E por que grande parte, pelo menos, da população apoiou esse movimento? Porque os impostos que foram determinados sobre o charque gaúcho naquela época traziam a possibilidade de ferir de morte a economia rio-grandense e provavelmente de uma maneira irreversível. Não eram só os grandes proprietários que iam perder a possibilidade de vender seus animais, mas os matadores não teriam por que abater, a indústria do charque não teria por que continuar, e os pequenos e médios comerciantes começaram a vislumbrar no horizonte a possibilidade séria de falência. Talvez alguns grandes comerciantes conseguissem ainda manter seus negócios importando charque do Uruguai e da Argentina, onde não haviam esses impostos, mas, de uma maneira geral, a sociedade se viu ameaçada na continuidade do seu negócio, da sua vida econômica, e por isso acabaram apoiando os revolucionários. Mas os grandes líderes eram todos estancieiros. Mas isso é uma questão circunstancial, nós temos que olhar sobre a ótica da época. A atividade de campo, da lida com o gado, de forma extensiva naquela época, era muito próximo do que era a situação dos exércitos em termos de deslocamento e de combate. O principal mecanismo, o principal método de combate, isso eram confrontos através do uso da cavalaria. E quem sabe andar a cavalo para lidar com o gado, sabe andar a cavalo para manejar uma lança. Então, não ia ser um comerciante afeito só a atividades urbanas que ia conseguir liderar homens em combate no Pampa do Rio Grande do Sul. Então, isso foi uma questão natural que a liderança caísse em cima de pessoas que tinham um perfil mais apropriado para aquela situação. Dizer que a Revolução foi um total fracasso não é bem assim, porque ao término da Revolução, aqueles impostos que haviam sobre o charque foram extintos ou radicalmente diminuídos, tornando o negócio novamente viável. Outra coisa a ser levada em consideração é que as revoltas do Brasil do século XVIII e XIX, a começar com Vila Rica, em 1720, até a Revolução Federalista de 1895, todas elas foram debeladas de uma maneira violenta e forte, e até pode-se dizer sanguinária, onde muitos dos revoltosos foram mortos, muitos foram exilados, muitos foram presos e muitos foram executados. Então, ao término da Revolução Farroupilha, quando se assinou o Tratado de Poncho Verde, não havia nenhuma cláusula que permitisse alguma forma de punição para qualquer um dos revoltosos, nem líderes, nem participantes de menor escalão, e nem mesmo os desertores do Exército Imperial iriam sofrer alguma forma de punição. Então, depois de assinado esse tratado, que tinha 12 cláusulas, todo o exército farroupilha foi desmobilizado. Os canhões, as principais peças de fogo, que eram os canhões, foram entregues para o exército imperial. Neto se deslocou para sua propriedade no Uruguai. Bento Gonçalves, muito doente, ficou na sua propriedade rural. Onofre Pires já havia morrido, Teixeira Nunes também, mas Davi Canabarro, que foi o assinante, ainda existia. Mas depois de desmobilizar o exército farroupilha, Caxias resolveu que algumas cláusulas não seriam cumpridas. Mas já era tarde para eventualmente trazer de volta o exército para confrontar o não cumprimento dessas cláusulas. Então o Caxias esperou que houvesse essa desmobilização para não
para não seguir o que havia sido combinado. E a primeira cláusula delas foi que os rio-grandenses iriam escolher o seu governante. Ele não cumpriu. A cláusula número 4, em que haveria o ressarcimento das grandes lideranças com as despesas da guerra, não foi cumprida. E a mais dramática, que trouxe mais ressentimento, foi a que seria a alforria de todos os negros que tivessem participado da Revolução. E isso não aconteceu. Caxias, alguns deles, Caxias levou para o Rio de Janeiro, muitos ele incorporou ao exército imperial e alguns foram devolvidos aos seus antigos proprietários. Mas tem que ficar bem claro que isso não foi por culpa dos revolucionários. Isso foi um estelionato do governo imperial que não cumpriu aquilo que tinha sido combinado. Então, essa culpa não pode ser imputada à Revolução Farroupilha. Então, se a gente analisar que não houve punição de nenhum dos revoltosos, que o objetivo de baixar o charque, os impostos, foi atingido, eu tenho, no meu conceito, a dizer que a Revolução pode não ter sido totalmente vitoriosa por não ter conseguido manter a República Rio-Grandense, e acabar voltando ao domínio imperial, mas ela foi vitoriosa em muitas das suas reivindicações. Moralmente, eu diria que a Revolução Farroupilha foi vitoriosa naquilo a que ela se propunha.